Aplauda o Senhor, povo de Deus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado. Aleluia. Amém, povo de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos aqui almejam e anseiam pela volta do Senhor Jesus? Amém. Hoje, nessa noite tão especial de ceia do Senhor, nós estaremos trazendo à nossa memória o sacrifício do nosso Senhor. E Ele nos instrui a praticarmos, a ceiarmos, todas as vezes que nós sentarmos, cearmos em memória dEle, até que Ele volte. Amém, queridos? E hoje é uma noite tão especial, cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Logo de manhã nós tivemos aqui, junto com os obreiros, já foi um derramado do Espírito Santo de Deus. Estou sentindo a presença de Deus desde de manhã. E o Senhor faz presença neste lugar. Amém, queridos? O Senhor está presente. O Senhor dos Exércitos está aqui nessa noite. Amém, queridos? Está aqui para receber o seu louvor, está aqui para receber a sua adoração. Está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para restaurar, para te encher do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Amém? Poderia sentar. Pegue suas Bíblias. A palavra do Senhor. E abre comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Encontrou? Diz amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Mais uma vez, em reverência a essa palavra, que é santa, pura, apta para nos instruir, para nos encher, para nos direcionar. Amém, queridos? Todos encontraram? Você que não estiver com a sua Bíblia, acompanhe nos televisores. E está a mesma versão que a minha aqui. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino.
Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Capítulo 2 continua dizendo ainda: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediente recebeu a justa justificação, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 8: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições um príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Amém, queridos? Amém, queridos? O versículo 18 ainda continua finalizando assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém? Coisa que pode dar uma glória por essa palavra. Podeis assentar. Povo de Deus, povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Que palavra maravilhosa nessa noite. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Essa carta ela foi escrita há tantos anos atrás, mas hoje ela ecoa nas nossas vidas como tão atual. Ela ecoa nas nossas vidas até hoje. Nós lemos ela como se hoje ela acabasse de ser escrita, como se hoje acabasse de
acabasse de nos ter sido entregues. Nós sabemos, e a grande maioria sabe, aqueles que às vezes não sabe que são cartas, são epístolas que foram escritas por alguém, para uma igreja, para um povo. São palavras que um homem escreveu, cheio do Espírito Santo de Deus, para enviar para um povo, para uma igreja. Não se sabe ao certo o autor de Hebreus, dessa carta. Uns dizem que é Paulo, outros falam que é Lucas, mas não importa. O importante é o conteúdo que está nela. Se nós observarmos essa epístola anos atrás, ela foi lida para um povo, para uma igreja, como estou lendo aqui hoje. Não é somente uma escritura, não é somente um livro, mas são cartas que um homem cheio do Espírito Santo de Deus escreveu, o Senhor falando com ele, e ele escrevendo, e ele deixando esse testemunho testificado para aquele povo, e testificado também para nós hoje. Uma escritura dizendo da grandeza de Deus, trazendo para os nossos dias a maneira com que Deus falou aos teus antepassados, como Deus falou aos homens de Deus, através de profetas, através de sacerdotes, através de reis, através de homens, às vezes homens simples, que o Senhor usou para falar com o teu povo, falar com aquelas pessoas, para cumprir uma palavra, para cumprir um propósito na vida daquelas pessoas. O Senhor falou de tantas maneiras. O Senhor, ao longo da criação, Ele tem falado com o teu povo. Desde quando Ele ia se encontrar com Adão, o Senhor tem falado com o teu povo. O Senhor tem buscado intimidade com o teu povo. É um Deus de perto, não um Deus de longe, mas é um Deus que se achega. Um teólogo muito conhecido chamado Langton, ele fala que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, governa e sustenta tudo. Uma frase que exemplifica tanto o nosso Deus. Um Deus espiritual, Deus é espírito pessoal. Fala assim comigo: Deus, o meu Pai, pode ser mais bonito, o meu Pai é um espírito pessoal. Amém? Ele é pessoal. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de homens. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, Ele fala ao nosso coração diretamente. Amém, queridos? O Senhor falou com o povo, usava sacerdotes, usava profetas, levantava homens para falar com o povo, porque houve uma quebra, houve uma divisão por causa do pecado. Porque quando Deus cria o homem, Ele fala pessoalmente com o homem. Ele fala com o homem, Ele fala com a mulher, Ele fala com Eva, Ele fala com os filhos. Ele fala com Abel, Ele fala com Caim, Ele fala pessoalmente. Mas por causa do pecado, por causa das nossas falhas, as pessoas foram distanciando. Não que Deus esteja distanciado de nós de forma alguma, mas é o povo, as pessoas que foram distanciando de Deus. As pessoas foram distanciando, deixando. Mas Deus, em sua eterna, imensa e grande misericórdia, é o Deus que sempre buscou ter intimidade com os seus. E chega no exato momento aonde ele viu o seu filho para falar, para ensinar, para ministrar, para instruir, para curar, para restaurar. Amém, povo de Deus? Para ouvir, às vezes, as reclamações, às vezes, daquelas pessoas,
para se compadecer daquelas pessoas, ver o sacrifício, a dificuldade daquelas pessoas. O Senhor, então, Ele se faz homem, e por trás, através do seu Filho, então Ele começa a falar com as pessoas. Não somente uma intimidade de um Deus distante às vezes, porque quando nós olhamos para o Deus, nós olhamos um Deus na sua alta e sublime glória, como um Deus imenso, cheio de glória, cheio de poder. Mas em meio a toda a sua glória, quando Ele falava, os montes estremeciam, a ponto do povo pedir para Moisés: Moisés, ouça primeiro o Senhor e você transmite para nós, porque nós estamos com medo. Porque o monte Sinai, ele tremecia todo, com a voz e a presença do poder daquele Deus. Deus se manifestando a sua glória para aquele povo, e o povo com medo. Se Deus hoje falasse, esse prédio estremecesse, comece a cair pedaços de forro, você pedir para Deus parar, ou você sair correndo, ou você dobrava os seus joelhos e adorava o Senhor? O que você faria nessa noite? Se Deus começasse a falar e as coisas começassem a estremecer, você falava: Senhor, para. Ou você fazia: pastor, pede para Deus parar, pede para Ele falar com você e transmite para nós o que Ele está falando. Qual seria a sua ação? Qual seria a sua reação contra isso? Mas uma coisa eu falo para você nessa noite, povo de Deus. Assim como Deus falava através daqueles homens, dos profetas, esse forro hoje ele não estremece, mas a palavra, o Senhor está falando no teu coração através da palavra dele. Não é o forro que tem que estremecer, que tem que ser quebrado, não é o seu coração que tem que ser quebrantado nessa noite. Você tem que ler a palavra, você tem que ouvir a palavra, o seu coração tem que queimar. O coração duro tem que quebrar, tem que estremecer, a carne tem que estremecer, amém, povo de Deus? Porque o Senhor tem falado, está escrito. Mas nos últimos dias tem falado pelo seu Filho. E o seu Filho, ele veio, ele falou, continua falando. Mas às vezes hoje os templos hoje não estremecem. Infelizmente hoje, às vezes nós estamos tão apáticos, tão longe de Deus, que nós ouvimos uma palavra como essa e o nosso coração não fica do mesmo jeito. Você não se emociona, você não sente o calor, o queimor do Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas o Senhor tem falado. O Senhor tem falado nesses dias também. Por isso que eu falo que essa palavra ela é tão atual. O Senhor tem falado. Todas as vezes que você abrir essa palavra, você abrir a Bíblia, ou você dobrar os seus joelhos para falar com esse Deus, Ele vai falar contigo. Sabe por que às vezes nós ouvimos mais o Senhor? Sabe por que às vezes nós ouvimos? Porque quando nós dobramos o joelho, antes mesmo de nós dobrarmos os nossos joelhos, nós já estamos pedindo ou reclamando. Nós não dobramos mais os nossos joelhos para ouvir a voz do Senhor. Nós dobramos mais o nosso joelho para falar: Senhor, papai, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. A nossa oração hoje é só pedir. Ou somente reclamar. Nós dobramos nossos joelhos para reclamar. Para reclamar. Somente para pedir. Não é mais um diálogo, é um monólogo. Nós só falamos, levantamos e vamos embora. Nós não paramos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós não esperamos para saber o que o Senhor vai nos responder. Então, quando essa palavra, Ele nos diz que o Senhor, nos últimos dias, tem falado pelo seu Filho. O Senhor tem falado até os nossos dias. Amém, povo de Deus? Amém, igreja do Senhor? Porque esse Deus é um Deus pessoal. Um Deus pessoal que tem falado. Mas não é Deus que parou. Às vezes nós achamos que nós ouvimos porque Deus mudou. Deus mudou a sua estratégia.
Deus não fala mais como falava. Ele fala. Nós que não ouvimos. Nós que não desejamos mais essa presença. Nós que não desejamos mais ouvir. Nós que não temos mais o coração daqueles homens. Se nós observarmos a palavra de Deus, onde Deus falava com aqueles homens, eram homens tementes a Deus. Moisés era um homem temente ao Senhor, que teve grandes experiências com o Senhor, que viu o poder de Deus sendo manifestado, que viu o mar ser aberto, que viu ser conduzido durante um deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. O homem que falou com o Senhor, que recebeu as leis. O homem que chegou diante de Deus, o Senhor irado com aquele povo, povo com coração de dura cerviz, como o Senhor diz. O Senhor irado, querendo exterminar tudo, acabar com aquele povo, começar uma nova geração através de Moisés. Mas aquele homem, ele dobra os seus joelhos, fala com o Senhor e intercede pelo povo. Eram homens que amavam, que respeitavam, que adoravam. Amém, povo de Deus? Homens que tinham intimidade porque tinham um coração voltado para o Senhor. O homem que quando o Senhor está irado, ele fala assim: eu enviarei um anjo para ir contigo, para te guiar. E ele fala: não, Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo. Será que nós temos esse mesmo coração? Será que nós temos essa mesma desenvoltura diante do Senhor? De almejar tanto a presença de Deus nas nossas vidas, a ponto de clamar ao Senhor que Ele o conduzisse, que a presença dEle fosse. Um homem que o Senhor se alegrava. Um homem perfeito? Não, cheio de falhas, como eu e você. Mas era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Um homem que foi, nós podemos falar, mas Moisés foi um homem que nasceu num berço evangélico, vamos dizer assim, né? Não foi bem assim. A grande maioria conhece a história de Moisés. Foi criado dentro do palácio, dentro dos estudos, dentro da faculdade egípcia, vamos dizer assim, sendo instruído como um príncipe, para assumir às vezes, quem sabe, um reinado no Egito. Mas os planos do Senhor para aquele homem não era para que ele recebesse um reinado de homens, para conduzir homens, um povo, no Egito, uma nação, às vezes, quem sabe, ser um governador. Mas que o Senhor tinha para a vida daquele homem era ser um direcionador, um governante da nação de Israel, num povo santo. O que o Senhor tinha para ele não era experiências, estudos egípcios, mas o que o Senhor tinha para ele eram experiências espirituais com o próprio Pai. Amém, queridos? Não que ele experimentasse as coisas do Egito, não. O Senhor queria, através daquele homem, era usá-lo, era que ele recebesse e ele contemplasse a glória de Deus, porque o Senhor conhecia o coração daquele homem. Porque no exato momento que ele viu um do seu povo sendo maltratado, ele rejeitou, ele não aceitou. Pecou em matar aquele homem? Sim. Fugiu, vagou no deserto.
E quando aquela casta, todo aquele entendimento que ele tinha adquirido no Egito, ali cuidando das ovelhas do seu sogro, o Senhor aparece para ele. Sabe o que nos ensina, povo de Deus? Que o Senhor ele não está esperando de nós o nosso conhecimento, o nosso estudo. O que Ele espera de nós é a nossa humildade. O que Ele espera de nós é um coração quebrantado. Amém, povo de Deus? O que o Senhor espera de nós é um povo que quando você olhar a manifestação do Senhor, você não vira as costas. Quando Moisés olhou, viu aquela sarça ardente, ele chegou para ver o que era. Porque ele sabia que não era normal. Alguma coisa estava acontecendo ali. Ele não fugiu, ele não correu, às vezes mesmo com o coração, às vezes apertado, às vezes curioso, mas ele chega diante daquele fenômeno. Ele chega diante daquele momento ali. Na teologia fala de teofania. O Senhor se revelando através de coisas, homens, materiais, matéria. Então ele chega diante daquele momento ali para ver. E o Senhor fala: Moisés, pare por aí. Primeiro tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Onde a presença do Senhor está é um lugar santo, amém, povo de Deus? Aonde o Senhor se manifesta é um lugar santo, amém, povo de Deus? Se o Senhor está aqui nessa noite, esse lugar é santo, amém, povo de Deus? Esse lugar é santificado e nós temos que respeitar, nós temos que adorar, nós temos que tirar as sandálias dos pés. Tirar as sandálias, não vou dizer fisicamente, mas você vai tirar as sandálias e se tornar um homem humilde e ouvir o que o Senhor tem a te dizer nessa noite. O Senhor está falando, amém, povo de Deus? O Senhor usou homens, falou através de profetas, mas hoje o Senhor fala através do seu Filho, o Senhor fala através da palavra dele, amém, queridos? Ele fala, o Senhor tem falado, o Senhor tem falado. Às nossas vidas, aos nossos vidas. O Senhor tem falado aos nossos corações. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Ele nos tem falado. Esse Cristo, Ele tem falado. Mas a pergunta é: nós temos ouvido? Nós temos aberto o nosso coração para ouvir? Nós temos quebrantado para ouvir? Nós temos. Como nós temos reagido a ouvir a palavra do Senhor? Como nós temos reagido? Como nós temos reagido? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18 fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse Deus reconciliando com o mundo.
nos reconciliando com Ele, através de Cristo Jesus. Como não servir? Como não amar? Como não adorar? Como não buscar um Deus tão grande? Como não respeitar? Como não nos entregarmos a esse Deus? Como que nós podemos, nos dias de hoje, às vezes, ao menos passar pela nossa mente, pela nossa cabeça, que Deus se afastou de nós, ou que Deus não se importa conosco? Deus, em todo o seu plano, o seu projeto, Ele tem nos resgatado. Todos os dias o Senhor tem nos resgatado. Amém, queridos? Ele nos reconciliou consigo mesmo, através do seu Filho amado. Todos nós que estamos aqui hoje, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós estaríamos caminhando para uma perdição. O nosso caminhar é para uma morte eterna. O nosso futuro era o lago de fogo. Não preparado para nós, preparado para Satanás e seus anjos. Mas nós estávamos naquele caminho. Mas pela graça e a misericórdia desse Deus, esse Deus pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor Ele criou, Ele governou, Ele sustenta até hoje tudo sobre a sua soberania. Um Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Um Deus que entrega o seu único filho, que derrama toda a sua glória, a sua majestade, para reconciliar a sua criação. Mas não acaba por aí. O que eu acho interessante é que não somente isso, mas algo que mexe ainda mais no meu coração acerca desse Deus. É que o Senhor, além de nos salvar, além de Ele nos reconciliar consigo mesmo, Tiago, além de nós termos afastado, nós temos pecado, nós temos errado, nós temos saído da presença, nós fazemos muitas vezes fugindo da presença de Deus, o Senhor enviando o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, já estava de bom tamanho, sim ou não, povo de Deus? Sim ou não, povo de Deus? Já estava ótimo, nós estávamos salvos. Mas não termina por aí. Efésios 1 capítulo 5 fala assim, aliás, no versículo 4 a seguir, para entendermos um pouco mais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade ou em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não sei se você atentou para isso, povo de Deus, igreja do Senhor, que o Senhor, o nosso Deus, além dele enviar o seu Filho para nos salvar, que já era para nós de tamanha glória, que já era o bastante para nossas vidas, para Ele não era o bastante. Para Ele ainda queria para nós como filhos. Não somente nos salvarmos, mas Ele nos trata, Ele nos quer como filhos. Ele nos quer, Ele ainda nos adota para a adoção de filhos. Você já parou para imaginar isso? Sabe quando às vezes você pode usar um exemplo aqui? Às vezes você está andando aí na sua vida cotidiana normal. Você às vezes vê uma criança ali, ou alguém passando por uma dificuldade, morador de rua, vamos dizer assim,
ali caminhando para a perdição, sem Deus, afastado de tudo, afastado de todos, sem saúde emocional, sem uma família, sem nada, caminhando para a morte. Então você olha para aquela pessoa, você vai lá e resgata ela, você vai lá, cuida dela. Assim como nós estudamos ontem na parábola do bom samaritano, quem esteve ontem aprendeu bastante. Então ele vai lá, você resgata aquela pessoa, você cuida, você vai ali, ajeita, você organiza, dá roupas novas, dá vestes novas. Para aquele homem estaria bom ou não, povo de Deus? Sim ou não? Me ajuda aí, vamos dormir. Para aquele homem já estava de bom tamanho. Ele foi resgatado, ele foi salvo de uma enfermidade, às vezes de morrer. Mas você ainda pega ele, leva para sua casa, e você o trata como filho, sentado à sua mesa. Esse é assim que o nosso Deus, Ele age conosco. Além de nos resgatar, além de nos restaurar, além de nos dar vestes novas, às vezes, além de às vezes nos colocar sandálias, vestes, mas Ele coloca o anel no nosso dedo e nos trata como filhos. Nos trata como filhos. E Ele não nos deixa de fora da mesa, mas pelo contrário, Ele nos assenta à mesa do Rei. Amém, povo de Deus? Nós estaremos assentados à mesa do Rei como filhos. Você entende a grandeza disso, povo de Deus? Se você entende, então dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, porque o Senhor está falando no teu coração nessa noite, está dizendo que além de te salvar, Ele ainda te adotou como filho. Não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. É uma grandeza tão enorme, que às vezes nós vivemos como não se fosse algo simples. Às vezes nós vivemos a nossa fé, às vezes nós vivemos o nosso cristianismo somente às vezes como uma religião distante para cumprir uma tabela, ou às vezes hoje para ser uma modinha. Hoje muitas vezes ser cristão é moda, é bonito. Eu sou cristão, eu participo de tal igreja. Mas e no seu coração? Você realmente tem Cristo no seu coração? Você realmente resplandece a glória de Deus? Você realmente está cheio desse Deus? Você consegue entender e interpretar o que é ser salvo por esse Deus? O que é ser dotado por esse Deus? Mas às vezes não é assim com que nós nos comportamos. Um Deus tão grande e misericordioso, que falou através dos seus profetas. Um Deus que usou pessoas, homens falhos, mas foram homens que foram chamados amigos de Deus, homens que foram chamados segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Homens pelos quais o Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Homens pelos quais, como Moisés, novamente falando dele, um homem que amava a presença de Deus, e que quando Deus ouvia, quando Deus respondia a ele se quebrantava, ele estava cada dia mais firmes na presença de Deus. Um homem que ele teve a ousadia de pedir para que Deus mostrasse a sua face. Me mostra a tua face, eu quero ver a tua glória. O Senhor fala: Moisés,
Ninguém pode ver a minha face, a minha glória e permanecer vivo. Mas, olha que Deus maravilhoso. Mas faz o seguinte, eu vou te dar uma pitadinha. Fica aqui na frente da rocha, eu passarei. E você me virar pelas costas, porque a minha face você não pode ver. A palavra de Deus fala que quando Moisés descia do monte, a sua face resplandecia. Era um outro homem, porque ele tinha tido um encontro com esse Deus. Como tem sido a nossa face? Como tem sido quando nós saímos de uma reunião como essa? Quando nós saímos de uma reunião como essa, com um culto como esse que nós estamos hoje prestando ao Senhor, de uma palavra que está se falando no nosso coração hoje, como que nós vamos sair aqui nessa noite, povo de Deus? Com o seu coração ardendo, queimando? Mas é assim que nós temos que sair. Porque hoje você está em audiência com o Rei. Amém? Você está em audiência com o Senhor. Mas o que ainda me traz à memória algo tão maravilhoso. Não era que Deus não queria mostrar a sua face para Moisés. É porque Moisés não ia resistir. Mas a vontade dele era. Mas você acha que ele desistiu? Não. O nosso Deus, ele se fez homem. E habitou em Jesus Cristo. Toda soberania, toda a graça, todo o poder, toda a glória, toda a majestade nesse Jesus Cristo. Ele andou e pôde olhar olho no olho dos seus. Em seu corpo de glória ele não poderia olhar, mas ele se fez carne para olhar no olho dos seus filhos, das suas filhas. Deus não contentou em simplesmente vir uma vez no jardim e falar com o teu povo. Não, o Senhor veio, ele se fez homem para dormir, para falar, para ensinar, para ministrar. Você entende isso, povo de Deus? Ele se fez homem para poder falar, andar, dormir, orar com os seus, falar, instruir, face a face. Aquilo que ele não poderia fazer, porque não que ele não quisesse, mas o homem não aguentaria, essa carne pecadora não aguentaria. Mas então ele se faz. Ele se faz homem para poder olhar nos olhos de cada um dos seus filhos. Amém, povo de Deus? Olhar no olho, abraçar, chorar, se compadecer. Ele poder, às vezes, como estou vendo ali, deixar que um dos seus discípulos colocasse a cabeça no seu peito. Imaginou isso, povo de Deus? Mas da mesma maneira que aqueles homens, muitos daqueles que andaram com Cristo, que viram, que contemplaram a sua glória, que contemplaram a sua autoridade sobre o mar, sobre a enfermidade, sobre a morte. Muitos não valorizaram aquele momento. Muitos não valorizaram. Muitos só entenderam quando ele se entregou, quando ele entregou o seu espírito. E houve um terremoto. E alguns homens, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas já era. Aqueles que escarneciam,
que jogavam sorte em cima do céu da sua roupa. Perdeu a oportunidade. Perderam a oportunidade de estar e ouvir Jesus falar, porque ficava olhando, criticando. Mas já tinham passado. Eu falo para você nessa noite, povo de Deus, não perca a oportunidade de estar perto desse Deus. Não perca a oportunidade de se entregar a sua vida para esse Deus. Não perca a oportunidade de servir a esse Deus, porque a nossa vida ela é passageira. Quando nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós estamos prontos para receber essa volta. Se esse Jesus voltasse hoje, nós seríamos com Ele ou nós ficaríamos? É uma grande responsabilidade, povo de Deus, você levantar suas mãos e cantar, ora Senhor Jesus, Maranata, volte. É uma grande responsabilidade, porque às vezes Ele volta e você fica. Como está o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Você se sente como filho? Você se sente alguém próximo? Eu não sei. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Porque do mesmo jeito que você tem que lutar, batalhar todos os dias para manter a tua santidade, para manter a tua vida com Deus, eu também tenho. Porque a mesma carne que está em você também está em mim. Ou nós alimentamos a nossa carne, ou nós alimentamos o nosso espírito. E isso é responsabilidade nossa. É nós que alimentamos. Ou você alimenta o seu espírito e seja cheio da presença de Deus, lendo, buscando, se entregando ao Senhor, deixando Ele fazer a obra dEle na tua vida. Ou nós alimentamos essa carne, que do pó ela veio e do pó ela vai voltar. Quem nós temos alimentado? Nossa carne ou nosso espírito? Que nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós venhamos entender que não é somente mais um culto. Não. Tem que ser para nós, hoje será o culto. Hoje será um dia diferenciado, porque hoje eu vou chegar diante do Senhor. Hoje eu tenho uma reunião com o Pai. Hoje eu tenho uma audiência com o meu Deus. Hoje eu tenho uma audiência com o meu Senhor e Rei. Hoje eu tenho uma audiência com esse Deus que entregou o seu Filho. Eu tenho uma audiência com esse Filho que faz presença. Hoje eu tenho uma audiência com o Espírito Santo de Deus que habita em mim, e que hoje Ele vai derramar da glória dEle neste lugar. E Ele tem derramado o poder dEle hoje desde de manhã. Amém, povo de Deus? Desde de manhã meu coração está queimando. Só Deus sabe a dificuldade que eu estou tendo de ler, de pregar e não me entregar, não chorar, porque eu preciso trazer essa palavra para o teu coração nessa noite. Porque ela queima no meu coração. Esse Deus maravilhoso, que Ele falou e continua falando. Como está o seu coração nessa noite, igreja do Senhor? Quando essa palavra ela é ministrada, como está o seu coração? Será que o teu coração está como daqueles homens, daqueles discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus ressurreto, então Ele aparece para aqueles homens, ao meio do caminho começa a conversar acerca do reino, acerca dos acontecimentos, e aqueles homens andando com Cristo, e não viram com quem estavam andando. Mas quando o Senhor se manifesta a eles, quando diz a palavra de Deus, quando o Senhor então, Ele se assenta, aonde? Na mesa. O Senhor então pega o pão, parte. Então diz a palavra que seus olhos se abriram. E eles falam, verdadeiramente era o Senhor.
E eles falam assim: acaso o teu coração não queimava quando ele falava? Como está o teu coração nessa noite, igreja do Senhor? O seu coração está queimando porque a palavra do Senhor está falando nessa noite. A palavra não é minha, não é do Hernani, é do Senhor. Eu sou somente um instrumento. Somente isso. Somente um porta-voz daquilo que o Senhor está falando nessa noite. Mas acaso o teu coração não queima? Acaso o teu coração não queima quando ouve essa palavra? Acaso o teu coração não queima? Acaso o teu coração não fica ardendo, não se quebranta? Porque se o seu coração não se quebranta, meu querido, eu sinto muito, você está perdendo algo maravilhoso da parte de Deus. Algo maravilhoso da parte de Deus. Para encerrar essa ministração, passagem que eu gosto demais também, toda palavra, né? Mas em João capítulo 1 fala assim da grandeza do Senhor. Os outros evangelhos, cada um tem o seu propósito. Aos gentios, aos judeus, aos romanos. Mas João, ele começa a falar aquele que aproveitou muito do Senhor Jesus. Aquele discípulo que amava o Senhor, que colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, porque ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, queridos? Mas todos quantos, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Fala assim comigo, povo de Deus: e o Verbo se fez carne. Pode ser mais bonito: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Fala de novo: cheio de graça e de verdade. Amém? Cheio de graça.
João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aquele Deus que a sua glória, essa carne não poderia conhecer, mas Ele se fez conhecer, se fez conhecido. Amém, queridos? Se fez conhecido. E nessa noite você possa entender, compreender e principalmente receber o amor, a misericórdia, a graça que esse Deus tem estendido a cada um de nós. Porque o tomar o cálice e participar do pão não é somente um ritual, não é somente uma cerimônia qualquer, mas existe um grande significado. Amém, igreja? Um grande significado. Que nós possamos participar dessa ceia. Quando você olhar, entender, pegar essa ceia, você possa fazer uma trajetória, trazer às vezes um resumo, assim como Estevão, quando ele está ali perante aquele povo, ele faz um resumo de toda a história da graça de Deus ali, um resumão do poder, da autoridade de Deus, Deus se manifestando desde antigamente até no Filho, que você possa trazer à sua memória todo esse processo de um Deus que fez, que criou, um Deus que foi depois, que foi distanciado por causa do pecado, porque o homem se distanciou. Você possa trazer à sua memória o Senhor falando através dos profetas, que você possa trazer à sua memória o Senhor falando através dos homens, você possa trazer à sua memória o Senhor falando através de Moisés, de Josué, através dos juízes, trazendo pessoas, sendo o povo pecando, o Senhor levantando pessoas para reconciliar consigo mesmo. Que você possa pegar essa ceia, povo de Deus, e lembrar que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor ainda está falando hoje. Amém, queridos? O Senhor falou pelos profetas, o Senhor fala ainda hoje. O Senhor ainda fala hoje. Amém, queridos? E se hoje você tem oportunidade, se hoje você está em vida para poder participar dessa ceia, é porque o Senhor ainda tem derramado da graça e misericórdia sobre a tua vida. É porque o propósito do Senhor ainda não se encerrou na sua vida. Porque quando o propósito dele se cumprir na sua vida, povo de Deus, quando o propósito se cumprir, ele vai te levar. Pode ser juntamente com toda a igreja, pode, mas o Senhor também volta individualmente para cada um. O Senhor volta através, sabe da onde? Fala assim comigo, da morte. Pode falar, povo, da morte. O Senhor volta para você através da morte, sabia? E você só pode fazer algo hoje. Você só pode hoje levantar a sua voz, louvar ao Senhor, cantar, engrandecer o nome do Senhor, porque você tem vida. E a morte, ela não foi liberada para te alcançar. Então você tem que glorificar esse Deus, amém, igreja? Glorificar, exaltar, servir Ele com todo amor, com toda alegria. Cumprir pelo menos o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a sua saúde. Pelo menos esse.
antes que a morte te alcance, antes que o Senhor volte para você através da morte. Porque a morte, para aqueles que servem ao Senhor, não é o fim, é o começo. Amém, igreja do Senhor? A morte para aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro não é o fim, é o início. Amém? É uma graduação. A morte, ela pode vir toda sorridente. Eu vou levar ele comigo hoje. Mas para aquele que serve ao Senhor, ele vai estar regozijando, porque a partir daquele momento ele estará no braço do Pai. Por isso que eu posso falar, morrer para mim é o quê? Lucro. Porque nós saímos dessa vida turbulenta e vamos para o descanso eterno. Mas aí, enquanto nós temos vida, é porque o Senhor ainda tem um propósito na tua vida. O Senhor tem algo a realizar na tua vida. E quando você tiver vida, você ainda tem que adorar, buscar esse Deus, procurar alimentar o seu espírito e matar essa carne, trazer à sua memória o sacrifício desse Senhor, servir a Ele com alegria, buscar a Ele com todo o entendimento. Amém, queridos? Prestar ao Senhor um culto racional. Um culto racional. Não é prestar ao Senhor um culto qualquer, mas é um culto racional, com entendimento, sabendo com quem você está falando, sabendo onde você está, sabendo que quando você chegar, será feito diante de você, você possa entender que é como se você estivesse no lugar de Moisés, chegando diante daquela sarça, tirar as sandálias dos pés, porque onde você está entrando é santo. Amém, povo de Deus? É santo, porque onde a presença do Senhor está, esse lugar é santo. Porque onde a presença do Senhor está, a morte não vem. Onde o sangue do Cordeiro está passado, a morte, ela passa por cima. Amém, povo de Deus? Esse simbolismo lá no Egito, onde sacrificaram o cordeiro, passaram os umbrais das portas, a morte vinha e ela tinha que passar por cima, porque aonde está o sangue do cordeiro, amém, povo de Deus, a morte, ela não toca. Vamos ficar de pé. Jesus, não há ninguém além de Que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, olhar para a palavra, olhar para Cristo, olhar para o Senhor. Mesmo que nós não conhecemos a face do Senhor, nós não conhecemos a sua fisionomia, mas que nós possamos, assim como João Batista, quando ele olha e vê Jesus se aproximando, e diz assim a palavra: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E não conhecia, mas que ele, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? Eis o Cordeiro de Deus, que salva, que
que liberta e cura. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Estão vivos aí? Você vai ter a oportunidade de ceiar nessa hora. E antes de ceiarmos, quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar. E cumprir esse versículo que está de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Dá uma oportunidade para você orar, para você se quebrantar, para você pedir perdão para esse Deus. Amém, povo de Deus? Pedir perdão. A palavra de Deus não está dizendo para você examinar-se e deixar de participar da ceia. Não é isso. Ele está para você se examinar e depois comer do pão e beber do cálice. Sabe por que ele fala isso? Não é para que nós venhamos nos examinarmos, que se nós chegarmos, povo de Deus, nós fecharmos nossos olhos hoje e examinarmos a nossa vida, você vai entender que você é indigno. Você vai entender que você é um pecador. Mas quando ele fala assim, assim como deste pão e deste cálice, é para você olhar e você olhar para dentro de si e entender a sua real vida, você trazer a sua real situação de um homem pecador, um homem que falha, um homem que erra. Mas quando você vai participar dessa ceia, você vai entender que na sua situação, a forma que você vive, como você é, você vai entender que é só a graça de Deus e a misericórdia de Deus te alcançando para você participar dessa ceia. Não é para você olhar e deixar, porque se você olhar, você vai ver que você é indigno. Mas é para isso mesmo, para você entender que você, mesmo sendo indigno, não sendo pelas suas forças, não sendo pela sua vontade, não sendo pela sua sabedoria, mas é pela graça de Deus estendida à sua vida que você pode participar dessa ceia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nessa noite a tua palavra, Deus, tem falado do nosso coração. A tua palavra, Deus, assim como a tua palavra de Deus diz em Hebreus, Senhor, nessa epístola, nessa carta, que o Senhor falou. O Senhor falou através dos profetas, o Senhor falou através da antiguidade, através de homens, mulheres, profetas. Mas hoje o Senhor tem falado através do teu Filho. E hoje o Senhor falou mais uma vez. O Senhor falou no nosso coração hoje mais uma vez. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado. Muito obrigado, Deus, que até hoje o Senhor tem ministrado nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque até hoje o Senhor tem derramado da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Que mesmo em meio às nossas falhas, nossas transgressões, as nossas quedas, mesmo em meio às nossas quedas, os nossos levantes, o Senhor tem nos amado. O Senhor tem derramado a tua graça, a tua misericórdia. A misericórdia do Senhor tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Perdoa-nos, Deus, as nossas transgressões. Perdoa-nos, Deus, por ter pecado contra o Senhor, pecado contra a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. Perdoa, Deus, essa nação. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai querido. Nós intercedemos também, não somente por nós, mas nós pedimos perdão pela nação. Assim como os seus profetas, assim como os seus homens, os seus sacerdotes, Deus, pediam, clamavam ao Senhor pedindo perdão. Assim como Moisés, Senhor, intercedeu pela nação, Senhor, ao Senhor, Pai querido, clamando ao Senhor a misericórdia. Nós te clamamos nessa noite, Senhor, misericórdia do Senhor sobre nossas vidas e também sobre essa nação pecadora. Pessoas que têm se afastado do Senhor,
pessoas que têm quebrado princípios, pessoas que têm invertido os valores, invertido os valores da palavra, pessoas que têm se levantado contra o Senhor, pessoas que têm pregado contra a palavra do Senhor, pregado contra os seus princípios, pregado contra o Senhor, os seus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor. Nós pedimos perdão nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão. Mas uma coisa nós pedimos, Pai, também: que nós possamos, Deus, habitar no Teu santuário todos os dias das nossas vidas. Nós também, Deus, declaramos, Pai, que como Teu Filho, Senhor, um dia declarou no Salmo: Senhor, não afasta de nós o Teu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor venha derramar da Tua graça, abundante graça sobre as nossas vidas. Que o Teu povo, a Tua igreja, Deus, possa ser renovada com o Teu Santo Espírito. Que o Teu povo, a Tua igreja, possa se encher do Teu Santo Espírito. Que o Teu povo, Deus, possa crescer em graça e entendimento, mas também crescer, Deus, em poderes do Senhor, crescer em espiritualidade, crescer, Deus, Pai querido, se encher, se transbordar da Tua graça, transbordar da Tua unção, transbordar, Deus, do Teu Santo Espírito. Senhor, manifesta, Senhor, nas nossas vidas a cada dia. Manifesta, Deus, nas nossas vidas a cada manhã. Manifesta, Deus, a Tua glória a cada dia nas nossas vidas. Manifesta, Deus, nos nossos lares. Manifesta, Deus, na Tua casa, na Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, manifeste, Deus, na vida dos Teus filhos. Que o Teu povo, a Tua igreja possa, Deus, ter experiências novas com o Senhor. Que cada um que está aqui presente, Pai querido, que cada uma das vezes que está nos vendo, Deus, por essa live, nos seus lares, possa ter experiências novas com o Senhor. Possa ser cheios, possa ser renovados, possa ser transformados, possa ser regenerados, possa ser curados e principalmente possa ser alcançados. Aqueles que não conhecem o Senhor possam ser alcançados e salvos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos nessa noite, Pai. Lhe rendemos graça por o Senhor ter nos concedido mais um dia de vida, por o Senhor ter nos concedido mais uma oportunidade de podermos ceiar, participar do pão, participar do cálice, até que o Senhor volte. Muito obrigado, Senhor. Para nós é motivo de alegria, para nós é motivo de honra estarmos diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Para nós é motivo de honra poder servir ao Senhor. Podemos bater no peito e falar que nós somos servo do Altíssimo. Bater no peito e falar que também nós fomos adotados pelo Altíssimo. Que não somente salvos, que já estava de bom tamanho, mas também nós fomos alcançados e adotados pelo Senhor como filhos. Que o Senhor não queria somente a salvação, que já era e já é maravilhosa em nossas vidas, mas mesmo assim o Senhor estende ainda mais a sua graça e nos traz à mesa, assentados à mesa como filhos. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Oro, Senhor Deus, por esses elementos que está sobre essa mesa. Aos nossos olhos físicos é somente um pão e um suco de uva, mas espiritualmente é um simbolismo real, um simbolismo que o Senhor, uma ordenança que o Senhor nos deixou para que pudéssemos cumprir até que o Senhor volte. E todas as vezes que nós olharmos para essa ceia, para esse cálice, esse pão, nós trazemos à memória o sacrifício do nosso amado Jesus. Nós trazemos à memória o preço que foi pago. Nós trazemos à memória o amor derramado naquela cruz.
nós trazemos à memória a vida do nosso Salvador sendo derramada naquela cruz, mas também nós trazemos à memória a ressurreição do nosso Salvador. Nós trazemos à memória a vitória do nosso Senhor sobre a morte. Nós também trazemos à memória aquilo que o Senhor fez. Nós trazemos à memória a vitória, porque Ele veio, pagou o que estava proposto. Hoje Ele é vencedor. E hoje Ele é o nosso único e verdadeiro caminho. Ele hoje é o nosso único e verdadeiro caminho. E também a vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há um caminho. Sem Jesus não há direção. Sem Jesus não há vida eterna. Muito obrigado, Pai. Assim eu oro, te louvando e agradecendo o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.